Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu quero reagir a algumas falas do Padre Zezinho a respeito das devoções clandestinas, que ele fala, a respeito de alguns terços que são rezados, algumas devoções. E não falando do Padre Zezinho em si, com todo respeito a ele, um sacerdote, muito conhecido, muitas pessoas gostam dele, até mesmo tem uma questão aí nostálgica, das músicas tal, e devemos aí não apagar da memória muitas músicas que ele cantou, muitas coisas, nada contra a ele, a pessoa do Padre Zezinho. É somente uma reflexão a respeito dos tempos em que vivemos, de muitos sacerdotes implicarem, com algumas devoções dos fiéis, que na verdade algumas devoções ajudam na espiritualidade do fiel católico. Tá? Então hoje muita gente, não somente ele, mas muitos padres, muitos sacerdotes, eles têm cortado e tentado, de uma maneira até mesmo inconsciente, de cortar a espiritualidade de muitos católicos. Tá? Que muitos se encontraram na oração do terço, na oração do rosário, algo muito importante para a vida delas. Mas não somente a oração do rosário, que eu vou dizer daqui a pouco sobre o rosário, mas também a oração do terço da misericórdia, a oração Nossa Senhora das Lágrimas e outros terços, o rosário de São Miguel Arcanjo, que o Padre Zezinho critica essas orações que não são o rosário. Tá? Que outros terços são orações clandestinas inventadas, por pessoas e não, o que o católico deveria rezar é apenas o terço, o rosário. Vamos ver o que ele diz aqui. Devoções clandestinas. Clandestino é um passageiro que entrou sem bilhete e não se apresentou no embarque. De repente estava ele no ônibus, no navio ou no avião e destoando a todos os outros. Clandestina também é a devoção que entrou em determinadas comunidades sem teologia, sem exegese, sem Bíblia e sem conteúdo católico, mas que algumas comunidades praticam a revelia do Papa e a dos bispos diocesanos. Uma alma piedosa inventou, um padre aceitou, deram-lhes o nome de terço, que de terço não tem nada, porque não é a terça parte de nada. Agora aquela comunidade está rezando algumas jaculatórias sem pé nem cabeça. Jaculatória não faz parte do rosário mariano, são orações jogadas para o céu como se jogam flores para algum homenageado, mas não são a quarta parte do rosário dedicada a Maria. Tá? Ele critica aqui também as orações a São Miguel Arcanjo, que ele fala, agora aquela comunidade está rezando algumas jaculatórias sem pé nem cabeça, que ele fala. Assim como certa madrugada escutei um texto de São Miguel, rezado por um piedoso leigo com cerca de 4 vozes auxiliares, num programa de rádio católica. Jogavam 10 jaculatórias a São Miguel, seguidas de uma Ave Maria e de um Glória ao Pai. E de mistério em mistério lembravam-se as angústias dos fiéis tentados pelo demônio. E pediam a São Miguel que libertasse todos os males e que a pessoa que os ouvia. Nossa Senhora vinha no fim de cada 10 invocações, seguidas de um Glória ao Pai. A pessoa que criou este terço, que não é terço, e essas invocações, que estão longe de ser jaculatórias, colocou São Miguel em um local inadequado. Não existe terço oficial de São Miguel. Então tem que falar para o Instituto Hensed, o Instituto Hensed reza o terço do Rosário de São Miguel, Então, é o complicado que a gente vê hoje em dia, que as pessoas querem voltar a ter uma vida de oração. E canais como, por exemplo, o Instituto Hensed, o Frei Gilson, entre outros, que estimulam a oração do rosário e também de outras orações muito importantes para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual, muitos padres desencorajam
até mesmo o uso do escapulário. Eu já conheci muitas pessoas, agora não é o caso do Padre Zezinho, não sei, só sei que ele está criticando os outros textos que não são o rosário. Mas tem muitos padres que eu já vi muitas pessoas falarem para mim que padres ficam zombando de pessoas que são devotas, são piedosas, pessoas que rezam, pessoas que oram, né? Então, como é que pode um padre criticar um fiel por ele rezar? Tá? Isso acontece, infelizmente acontece. Isso é causa, o padre Zezinho não gosta quando fala sobre a teologia da libertação, mas é um reflexo da teologia da libertação na Igreja Católica, tá? Que é aqueles centrado apenas no humano, no racional, no intelecto, no social, e esquece o espiritual. Tá? O espiritual, que é o mais importante. Tá? A origem da oração do rosário, muitas pessoas não conhecem, pensam que foi diretamente de Nossa Senhora que Nossa Senhora deu o rosário, mas não foi bem assim. Ela confirmou a oração do rosário, mas foi criada por monges católicos, tá? Que muitos tinham dificuldades de se concentrar, de várias dificuldades que eles tinham para poder rezar, e eles inventam uma forma de oração baseado no Evangelho, né? Baseado na história de Cristo, nas passagens bíblicas, no silêncio de Maria, no respeito a Maria. Então, eles inventam, depois de muito tempo, vai se modificando com o passar do tempo, mas criam o rosário. E depois, mais tarde, com as aparições marianas, oficiais da igreja, entre elas Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, que ela pede para se rezar o rosário todos os dias. Que ela se apresenta, inclusive, como a Senhora do Rosário. Então ela confirma, né, que foi vontade de Deus a criação do Santo Rosário. Tá? Mas a igreja ela permite outras orações. Existe o terço da misericórdia, que inclusive, né, o Padre Zezinho está de acordo, então, por exemplo, com outras pessoas que muitas são sede-vacantistas que não concordam com Santa Faustina. Tá? Tem pessoas que não concordam com Santa Faustina. Aí tem uma outra crítica do Padre Zezinho, até mesmo ao Papa João Paulo II, que criou um outro mistério para o terço, os mistérios luminosos, né? Mas não é algo que é obrigatório, é opcional. Tá? Que ele critica isso já, porque não é mais terço, é outra coisa. O terço é um terço do rosário. Sim, mas as pessoas precisam rezar. Se a pessoa volta para a Igreja Católica, volta a ter uma espiritualidade através de uma oração, também do rosário, que é importante. Primeiramente o rosário, mas ela se dedica também à oração a São Miguel Arcanjo, inclusive eu sou devoto de São Miguel Arcanjo, devoto de São Padre Pio. Se a pessoa faz uma oração a São Padre Pio, existem várias orações que a igreja fez. Tá? Não tem nada clandestino. Não foi inventado por alguém e a igreja aceitou. A oração a São Miguel Arcanjo, o rosário de São Miguel Arcanjo. Tá? Então, não é nada, não é maluquice da cabeça de ninguém. É orações válidas que levam a pessoa a ter uma espiritualidade. Quantas pessoas voltaram a ter sua espiritualidade através da intercessão de São Miguel Arcanjo, da oração de São Miguel Arcanjo? Quantas pessoas voltaram a ter devoções através do texto da misericórdia? Né? Então, querer cortar isso, desmotivar as pessoas a não rezar, tá? Porque a pessoa se sente bem, não há nada contrário à fé católica, a essas orações, e a pessoa volta a ter uma espiritualidade, aí vem pessoas, sacerdotes, tá? E desencoraja as pessoas a rezar isso, e zombam, e falam que é isso, que é aquilo. Isso não pode, tem que ser encorajado. O que não pode encorajar é coisas falsas, falsas doutrinas, tá? Falsas devoções, até mesmo falsas aparições marianas, tal. Tudo bem, mas as coisas que estão de acordo com a igreja, tá? Ninguém é obrigado, não é obrigado você a rezar nenhuma oração.
A igreja pede, em primeiro lugar, nós temos o Santo Rosário. Mas as outras orações são válidas, tá? Desde que não saia da nossa fé católica. Desde que não tenha ocultismos, misticismos e outras coisas fora da nossa fé. Mas isso não, a gente não encontra isso na oração de São Miguel, no Rosário de São Miguel, no Terço de São Miguel, em outras orações que nós temos, né? Texto da Misericórdia, tá? Entre outros textos que existem também, tá? Outras orações semelhantes ao terço, para aumentar a nossa fé. Tudo que contribui para a nossa fé seja bem-vindo, tá? E eu vejo muitos padres que desencorajam as pessoas a rezar, tá? Desencorajam, mas aí pensam na teologia da libertação, pensam, vamos ajudar a natureza, ajudar... Tudo bem, nós não podemos, uma coisa não pode atrapalhar a outra. Em primeiro lugar, a vida do cristão, para você ser uma pessoa cristã, para você ajudar o seu próximo, você não pode dar aquilo que você não tem. Então, a oração ajuda você a ter discernimento. Então, você precisa da oração. Não a oração que é disponível para você, que você se identifica, não uma oração qualquer, uma oração da fé católica. Tá? Nossa Senhora das Lágrimas, né? Tem se difundido o texto da Nossa Senhora das Lágrimas, o Rosário de São Miguel, o texto da Misericórdia. Nada disso descarta o Rosário. Tá? Devemos sim rezar o Rosário. Deixado foi o primeiro, né? Aprovado por Nossa Senhora. Nossa Senhora pede para que se reze o Rosário. Depois, mais tarde, né, muitas pessoas não acreditam, não é, na aparição de Jesus para Santa Faustina, que veio o texto da misericórdia e assim por diante. Tá? Nada é contra a nossa fé. Somente algo a mais para contribuir para a sua espiritualidade. Então os padres têm que entender isso. Tem muitos padres que não gostam de rezar. Infelizmente essa é a realidade. Principalmente padres mais racionais, padres muitos da teologia da libertação, que não tem muita espiritualidade, vai mais na questão do social, ajudar o pobre e tal. Tudo bem, ajudar a quem precisa, isso é muito importante. Mas nós também precisamos nos alimentar espiritualmente. Sem espiritualidade, muitas vezes é vã as coisas que nós fazemos. Tá? Nós temos que ensinar as pessoas tanto a caridade, o amor, o perdão, a misericórdia e também a oração. A oração é o canal que nos leva a Deus. É o nosso combustível. Nós precisamos da oração. E essas orações não são clandestinas. Tá? Não foram proibidas pela igreja. A igreja permite. Tá? Se fossem clandestinas, se fossem orações erradas, a igreja não permitia. Tá? Não passaria pelos bispos, não passaria por nada disso. Então, vamos, se a pessoa não quer, ok. Mas deixe os fiéis, que muitos estão muito bem, estão seguindo uma vida espiritual sadia. Tá? Então, os padres parem de desencorajar, né, as pessoas a rezar, a orar. Não podemos desencorajar as pessoas a fazer as suas orações. Nós devemos encorajá-las. Encorajar a usar um escapulário, ter uma devoção. Tá? Uma devoção sadia. Né? Então, nós vemos aí no Padre Zezinho, com todo respeito a ele, mas mais união com outras religiões, como por exemplo o protestantismo, mais a proximidade dele com o protestantismo, que nós vemos nas falas dele, me perdoe, do que com a fé católica. Né? Aí aquela fé racional, aquela fé lá com pouca espiritualidade, mas mais dedicada ao que é a teologia em si e tal. Calma, tem muitas pessoas simples que não entendem algo, né, intelectual, mas entendem a linguagem da oração, a linguagem de Deus, a linguagem de Nossa Senhora, que ela vem com simplicidade. Deus é simplicidade.
Deus se faz encontrar nos pequenos, nos humildes, na simplicidade, tá? Então, todos aqueles que... É importante você estudar, ser intelectual, mas respeitar os humildes, respeitar aqueles que estão um pouco distantes aí desse conhecimento